Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando a respeito da estratégia de GitOps para o OpenShift 4. Em especial, vou estar falando a respeito de uma ferramenta chamada Argo CD e como ela pode facilitar a implantação dessa estratégia dentro do nosso cluster. Quando nós falamos de GitOps, nós estamos falando de infraestrutura como código. Vai ser muito comum, quando nós pesquisarmos sobre o tema na internet, nós encontrarmos definições como GitOps é um modelo operacional para a infraestrutura como código. Isso é verdade, porque quando nós construímos a aplicação, nós preparamos uma imagem de uma aplicação. Essa aplicação, para ser executada, para rodar num OpenShift ou num Kubernetes, ela precisa de vários itens, né, de infraestrutura. Precisa de rotas, precisa de secrets, config maps, muitas vezes precisa de um outro banco de dados. Então tem todo um ecossistema que uma aplicação, quando ela é entregue, ela precisa ter disponível como pré-requisito para ele ser executado. E o GitOps se propõe a isso, né, a prover essa estrutura. Então a gente pode fazer o seguinte, trazendo para o nosso mundo do OpenShift, a gente pode definir o GitOps também como sendo um padrão de entrega contínua para aplicações Cloud Native. Porque o GitOps ele vai ser parte da nossa esteira de CI/CD. Dentro de uma pipeline, de uma esteira de CI/CD, nós vamos ter o processo de CI, onde nós vamos construir a nossa aplicação, empacotar, testar, e nós vamos gerar uma imagem da nossa aplicação. Porém, nós vamos ter também o passo de Continuous Delivery, que é onde nós vamos colocar, vamos entregar essa aplicação e deixar ela pronta para execução. E nesse momento nós precisamos desses recursos de infraestrutura para que a aplicação ela consiga rodar perfeitamente sem nenhum problema. Ela vai precisar dos seus config maps, das suas secrets, usuários, roles, muitas vezes um banco de dados, até mesmo outras aplicações. Então aqui o GitOps ele se encaixa perfeitamente nessa camada. E como essa entrega contínua vai funcionar utilizando o GitOps? O primeiro passo é ter um repositório Git. Como o próprio nome já sugere, essa estratégia de GitOps ela ocorre em torno de um repositório de fontes Git. Nesse repositório, nós vamos elencar todos os elementos de infraestrutura que nós precisamos para a nossa imagem entrar em execução, e nós vamos verificar se esses artefatos podem ser convertidos em algum tipo de arquivo fonte. Como nós estamos falando de OpenShift, nós vamos pegar esses elementos e nós vamos converter eles, nós vamos gerar arquivos YAML ou JSON para cada um desses elementos e vamos versionar eles no Git. A partir desse momento, quando esses arquivos de fontes referente a cada elemento que nós vamos precisar, como por exemplo uma definição de rota, uma definição de role dentro do OpenShift, uma definição de persistent volume, nós vamos pegar essas informações e nós vamos considerar que pelo fato dela estar no Git, ela é verdade. Ou seja, quando a gente fala de GitOps, a gente diz que o que está no Git é a expressão da verdade. Ou seja, se está no Git, tem que estar em execução na nossa plataforma. Então, basicamente tudo que der para codificar, nós vamos codificar e vamos colocar no Git, porque se está no Git, é verdade. E nós vamos usar o Git também para fazer um workflow disso. Ou seja, nós vamos usar estratégias de branches, estratégias de merge para garantir a integridade dessas informações. Né? O importante é o quê? Que nós tenhamos esses fontes prontos dentro desse repositório Git, porque nós vamos automaticamente usar alguma ferramenta para coletar esses dados e aplicar no OpenShift, e vamos assumir sempre Git é a expressão da verdade. Vamos pensar então agora como seria uma pipeline CI/CD que implementa o GitOps. Essa pipeline ela seria algo muito parecido com essa imagem aqui, onde a gente vai ter como o início do processo o time de desenvolvimento que vai estar trabalhando em um código e em um determinado momento ele vai fazer o push desse código até o repositório da aplicação. Quando isso ocorre, nós vamos ter agora a figura de uma ferramenta de CI, que vai estar monitorando esse repositório da aplicação, e aí vai iniciar a execução de alguns passos que foram determinados
para a construção da imagem dessa aplicação. Então, a gente pode ter aí a figura de testes unitários, validação de código, não importa a quantidade de passos, né? O que a gente tem que garantir no final é que a gente vai ter uma imagem gerada, né, e o pacote da aplicação. A ferramenta de CI, ela pode ser qualquer ferramenta. A gente não está preso a nenhuma ferramenta aqui nesse momento. A gente pode estar utilizando um Jenkins, podemos estar utilizando um Hudson, um GitLab CI e até mesmo um script, né? Um processo com um shell script ou mesmo um Ansible. Então, nós terminamos, a ferramenta de CI gerou um pacote, gerou a imagem, publicou ela no Image Registry. Quem é esse Image Registry? Também não importa nesse momento. Né? Esse Image Registry pode ser um Docker I/O, pode ser um Nexus, um Quail, ou até mesmo diretamente o próprio Image Registry do OpenShift. Quando a gente está nesse processo de enviar a imagem para o Image Registry, né, quando o processo de CI está nessa fase já, ele já tem condições de acessar o repositório de GitOps e informar nesse repositório de GitOps que houve uma alteração de imagem. Por exemplo, imagine que você tem um arquivo no seu repositório de GitOps que é um deployment config. Nesse deployment config, você tem a tag, por exemplo, da imagem que está em execução. Então, a ferramenta de CI, ele vai interagir com o repositório de GitOps e aí ele vai informar, por exemplo, você não vai mais utilizar a tag 1.0 da imagem, você vai utilizar a tag 1.1. Quando isso ocorre, vai entrar em ação agora a ferramenta de GitOps. Nós estamos falando aqui do OpenShift GitOps, mas vale lembrar que o OpenShift GitOps, quando a gente fala de OpenShift GitOps, nós estamos falando do Argo CD. Né? Então, aqui, o Argo CD, ele vai perceber, ele vai detectar que houve uma alteração em algum elemento do repositório de GitOps, e aí automaticamente ele vai comparar com o OpenShift. E aí, quando ele vê que existe, que não está mais balanceado, que tem um desincronismo entre o repositório Git e o OpenShift, ele vai aplicar novamente os arquivos que estão no GitOps, no OpenShift, para garantir assim aquela máxima que a gente falou no início, que é que o Git é a expressão da verdade. Se está definido no Git alguma coisa, essa alguma coisa tem que estar em execução lá no OpenShift. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer agora um exemplo, né, colocando a mão na massa. Vamos então agora acessar o OpenShift, instalar um Argo CD, instalar o OpenShift GitOps e vamos ver como ele se comporta. Vamos dar início então à instalação do Argo CD. Para fazer isso, nós vamos estar utilizando um operator. Né? O Argo CD ele é instalado através de um operator, então isso vai facilitar muito a tarefa da gente. Então assim, o que a gente tem que fazer é clicar primeiro no Operator Hub. Não precisa especificar nenhum projeto, é só ir direto no Operator Hub. E aí a gente digita a palavra GitOps. O primeiro ícone que vai aparecer, a primeira opção que vai aparecer é o Argo CD Community. Mas não é essa a opção que nós vamos estar trabalhando agora. Nós vamos estar trabalhando com o Argo CD Enterprise. Então nós vamos estar optando pelo Red Hat OpenShift GitOps, que é a versão do Argo CD suportada pela Red Hat. O que nós vamos aplicar no OpenShift GitOps também se aplica ao Argo CD. Né? Então dá para instalar depois o Argo CD e executar os mesmos exemplos. Né? O Red Hat OpenShift GitOps ele tem algumas funcionalidades a mais e ele é otimizado para execução no OpenShift. Então a gente clica nele, dá o install. Nós não temos muitas opções de customização nessa fase, a gente não consegue nem alterar a namespace. Então aqui a gente dá um install e é só aguardar agora a instalação do operator. Ok, o operator está instalado. Te dá aqui um view operator. E aí a gente tem as opções para poder criar uma instância do Argo CD e outras configurações. Se nós clicarmos aqui nessa opção Argo CD, aqui permite que a gente crie a instância do Argo CD para ser executado no OpenShift. Porém, tem um detalhe. Quando a gente está trabalhando com esse operator do Red Hat OpenShift GitOps,
automaticamente ele já sobe uma instância do Argo CD. Ele já põe uma instância em execução. Ele faz isso num projeto chamado OpenShift GitOps. Nós entrarmos aqui nesse projeto OpenShift GitOps e acessarmos o operator através dele, quando nós entrarmos aqui na aba Argo CD, nós vamos ver que tem uma instância já em execução. Se nós formos até os pods, a gente vai ver que tem pods em execução. Tem a rota do Argo CD, que é a rota que tem esse atalho aqui nesse menu superior direito. Uma coisa que é uma boa prática fazer com o Argo CD, quando a gente tem o Argo CD em execução, é criar um grupo específico para ele, porque o Argo CD ele vai necessitar de bastante privilégios dentro do cluster. Então, uma coisa boa de fazer é criar um grupo para a gente dar essas permissões nesse grupo. Eu criei já aqui um grupo chamado Argo CD. E aí o que eu vou fazer? Eu vou até a instância que está em execução aqui, do projeto OpenShift GitOps. Vou editar o YAML file. E aí ele vai ter uma área onde ele vai ter as policies. E aí nessa última policy eu vou incluir esse bloquinho aqui, dizendo que eu vou estar dando permissão para esse grupo chamado Argo CD. Esse grupo que eu associei ao meu usuário. Então, save nele. Pronto. Ele já está pronto para uso aqui, o nosso Argo CD. Para a gente ter certeza disso, a gente clica no link do Argo CD e vamos esperar ele entrar. Essa é a tela inicial do Argo CD. Como eu já estava logado aqui no OpenShift, ele não pediu o meu login. Mas, no geral, o Argo CD, a gente vai ter duas formas de default de login. A gente pode estar criando usuários diretamente nele para autenticar, ou a gente utiliza o login do próprio OpenShift. Aqui, no caso, eu estou usando o login do próprio OpenShift. Bom, nós temos agora uma instalação default do Argo CD, nosso cluster OpenShift. Então, agora vamos fazer um exemplo, fazendo esse deploy de uma aplicação. A aplicação que nós vamos estar utilizando é uma aplicação Spring Boot simples. Ela expõe alguns web services e depende de um MySQL. Isso vai forçar a gente a ter que instalar também uma base de dados MySQL para essa aplicação funcionar. Então, nós vamos delegar tudo isso para o Argo CD. Essa aplicação já tem um Dockerfile, então já vai facilitar bastante a geração da nossa imagem. Nós não vamos ter uma ferramenta instalada e nem vamos instalar uma ferramenta de Continuous Integration, por exemplo, um Jenkins. Nós vamos estar utilizando um script que vai fazer essa camada de CI, que é o quê? Clonar o código-fonte do repositório, desse repositório aqui, dessa aplicação chamada Demo Integration, vai compilar ela, gerar o pacote e vai gerar uma imagem no Docker.io. Então, ele vai publicar essa imagem lá para a gente estar utilizando no nosso OpenShift. Vamos vir aqui então até o terminal. Esse é o script de CI que nós vamos estar utilizando. Gerar uma versão inicial 1.0. Perfeito. Nós já temos agora então uma imagem publicada no nosso Docker.io. Se a gente retornar agora para o nosso Docker.io, tem que ter uma imagem na tag 1.0 dessa aplicação. Demo Integration Backend. Está aqui, poucos segundos atrás, a nossa imagem. Essa é a imagem que nós vamos estar utilizando no nosso exemplo.
Para resumir, o que foi feito foi clonar a aplicação Demo Integration Backend do seu repositório, geramos um pacote e a partir daí uma imagem e publicamos essa imagem no Docker Hub. Em paralelo, quando nós geramos essa imagem, nós acessamos, através da ferramenta de CI, o repositório de GitOps, um segundo repositório, que é o repositório exclusivo para GitOps, e editamos um arquivo de deployment, que é o arquivo Demo Integration Backend Deployment. Nesse arquivo, nós alteramos a tag da imagem. Nós incluímos a tag da imagem que nós acabamos de gerar e publicar no Docker Hub. A partir daí, então, começa a nossa operação de GitOps, porque vai entrar em cena o Argo CD. O Argo ele vai estar monitorando o repositório de GitOps e sempre que ele identificar alguma mudança, ele vai verificar essa mudança no OpenShift. Então, se não estiver sincronizado, se o que estiver em execução no OpenShift não for a mesma coisa do repositório de GitOps, ele vai alertar a gente, ou se nós configurarmos ele para isso, ele vai aplicar já essa mudança no OpenShift para garantir que o Git seja a expressão da verdade, né? Que ele garanta, para ele poder garantir que o que está definido no Git é o que está em execução. E como é que a gente configura o Argo para fazer isso? O primeiro passo que a gente tem que fazer é acessar o Argo e cadastrar o nosso repositório de GitOps. Vamos pegar nosso repositório de GitOps. Vamos acessar a tela do Argo, o console do Argo. Vamos até configurações, essa engrenagem aqui do lado esquerdo. E vamos até a opção Repositories. Nessa opção Repositories, nós vamos cadastrar o nosso repositório. Podemos cadastrar ele utilizando HTTPS ou mesmo SSH. Vamos utilizar o HTTPS. Já está selecionado aqui o tipo como Git. Em Project, vamos selecionar Default. Project é um recurso do Argo que permite que a gente organize as nossas aplicações. Nós podemos fazer uma organização por times, por cluster, por grupo de aplicações. Não vem ao caso agora a gente criar um projeto novo, porque o default nos atende, porque nós vamos ter só uma aplicação mesmo. Mas o projeto é um recurso que a gente pode estar usando para organizar nossas atividades dentro do Argo. Selecionei o default, cadastro a URL do repositório de GitOps, cadastrar o usuário. Dando conectar, ele deu uma mensagem aqui, sucesso na conexão, ele conseguiu logar no nosso repositório. Agora eu vou criar uma aplicação que utiliza esse repositório. Então, eu clico aqui do lado direito, nesses 3 pontinhos, e seleciono a opção Create Application. Quando eu selecionar esse Create Application, vou ter um formulário para preencher dessa minha aplicação. Vou dar um nome para essa application, vamos chamar de Demo Integration, nome da nossa aplicação. O Project Default. O Sync Policy, vamos deixar como manual por enquanto. Descendo aqui nós temos o Source, que é o nosso repositório Git. Já está cadastrado, porque nós já fizemos o cadastro. A branch, nós vamos estar utilizando a master. Então, vou deixar preenchido aqui como head para ele pegar a master. E o caminho dentro do repositório ele está no raiz, então eu coloco um ponto. Não preciso colocar nenhum caminho específico. Legal. Agora, a opção de destination. Eu estou monitorando aqui no source, aqui é o meu repositório de GitOps. Então, quando eu ler esse repositório, para onde eu vou mandar? Vou mandar aqui para esse cluster. Essa URL aqui, cluster URL, é a URL do nosso cluster, do nosso cluster OpenShift. Nós podemos ter mais de um cluster cadastrado no Argo CD. O Argo ele pode estar administrando vários clusters. Nós podemos cadastrar
um cluster aqui, e aí, dependendo de onde a gente quer fazer esse deploy da aplicação, a gente seleciona um combozinho aqui com todos os clusters disponíveis. Como nós só temos um cluster, vai ser o default. O nome do projeto, da namespace, onde vai ser feito o deploy dessa aplicação, é o Demo Integration. Demo Integration. E olha, assim que eu forneci os dados no meu repositório e da Brent, o próprio Argo ele já preencheu aqui uma opção chamada Helm. Ele preencheu isso, essa opção Helm, porque dentro do meu repositório de GitOps eu estou utilizando o Helm. Então, eu não sou obrigado a usar o Helm, eu poderia não estar utilizando o Helm, mas ele é mais prático e o Argo já está preparado para trabalhar com o Helm. E aí, eu posso usar essa estrutura de Helm Charts para importar alguns componentes, como por exemplo, digamos que eu quisesse utilizar um componente pronto já de um MongoDB. Eu poderia colocar aqui nessa minha aba de Charts, colocar alguns templates necessários e eu posso parametrizar ele nesse arquivo values. Aqui, como nossa aplicação é simples, eu criei um template, uma pasta de templates com alguns arquivos YAMLs, que são os recursos que essa minha imagem que nós geramos precisa para rodar no OpenShift. Nós temos aqui as definições de um banco MySQL. Eu tenho o deployment config desse MySQL, um PVC, porque ele é um MySQL persistente, uma secret com as credenciais de acesso e o service. Esse aqui é o básico para ele estar em execução. E aqui também eu tenho os arquivos YAMLs de alguns recursos básicos da minha aplicação Demo Integration Backend. Um config map, com as configurações que a aplicação Spring Boot precisa, o deployment, uma rota para eu acessar essa aplicação e o service. Se eu acessar aqui o service, a gente vai ver que tem algumas variáveis definidas, tem aqui alguns atributos. Por exemplo, esse backend app name. O valor desse atributo vai estar definido no arquivo values do Helm. Backend app name. Então, é um recurso que pode me ajudar muito se eu quiser configurar vários ambientes no mesmo repositório, se eu quiser fazer um controle de múltiplos arquivos com valores comuns. Então, o Helm ele é muito prático para o GitOps, para a gente implementar o GitOps aqui com o Argo CD. Eu poderia não usar? Poderia. Isso aí vai mais agora uma questão de necessidade do projeto e de boas práticas mesmo. Então, voltando aqui, meu Helm com meus valores, que eu já deixei definido lá no Git. Todos os meus campos preenchidos. Agora eu vou criar essa aplicação. Mas antes, eu vou voltar aqui no OpenShift e eu vou criar essa namespace. Demo Integration porque ela não existe. Eu poderia deixar o Argo criar essa namespace. O Argo ele tem a funcionalidade para estar criando, mas eu quero mostrar um outro recurso. Quero mostrar uma opção que costuma dar problema. Eu criei o meu projeto, Demo Integration, mas o Argo ele precisa de permissões para estar criando artefatos, criando recursos, né? E muitas vezes deletando. Então, muitas vezes, a gente pode estar recebendo a mensagem de erro na hora de estar sincronizando o nosso repositório com o OpenShift, e muitas vezes é porque a gente acabou esquecendo ou fez alguma configuração errada no permissionamento do Service Account do Argo CD. Então, o que eu vou fazer agora aqui, eu criei manualmente uma namespace e eu vou adicionar uma role aqui para o Service Account do Argo CD para ele ter plenos poderes nessa namespace, Demo Integration. Eu adicionei. Esse Service Account ele é criado automaticamente na hora que a gente instala já o Operator. Mas a gente poderia estar customizando isso se fosse necessário. Então agora eu vou voltar para o Argo
E aqui no Argo, com o meu formulário preenchido, dei um create. E agora a minha aplicação, ela tem uma tarja amarela aqui do lado esquerdo. Essa tarja amarela está indicando que o meu repositório Git e o OpenShift não estão sincronizados, que há alguma diferença. Então, se eu olhar agora aqui no detalhe da minha application, da aplicação que eu criei, eu vou ver alguns artefatos, que são os artefatos que estão definidos no repositório Git. Eu tenho aqui config map, PVC, secret. Só que se eu vier até o meu OpenShift, eu não vou ver esses recursos. Não vou ver um pod criado, config map que eu defini não vai estar criado. Deveria ter aqui, por exemplo, uma secret para uma SQL. Não tem um PVC. Então, o que eu tenho que fazer agora é dizer ao Argo para sincronizar, forçar esse sincronismo. Então, agora, quando eu cliquei no botão Sync, a gente vê que outros artefatos estão sendo criados lá no OpenShift. Se eu retornar aqui ao OpenShift, eu já vejo que tem um PVC. PVC para uma SQL. Eu já tenho aqui também uma secret, que é a secret que foi definida por meu MySQL. Tem um config map para minha aplicação Demo Integration Backend. Tem o deployment config do meu MySQL. Tem o deploy da minha aplicação Demo Integration Backend. Por fim, vamos ver os pods. Tenho dois pods em execução. Um pod da minha aplicação, o Demo Integration Backend, e o meu MySQL. Tenho aqui a imagem que eu gerei mais cedo, que está definida no meu repositório Git, aqui no Valor. O Argo aqui, o que ele fez? Ele garantiu que o meu meu repositório Git de GitOps é a expressão da verdade. Ele garante que o que está definido lá nesse exato momento está em execução no meu OpenShift. Se eu voltar agora para o OpenShift, fazer um teste. Vamos até a rota. As nossas rotas, eu tenho uma rota definida. Vou criar uma rota nova. Eu criei a rota. Agora eu tenho duas rotas. Agora vamos ver no Argo o que aparece. Porque eu acabei de criar uma rota que não está definida no meu repositório de GitOps. O meu Argo aqui na console já está dizendo que está desincronizado. Já tem alguma coisa de errada. Algum valor não bate com o repositório de GitOps. Esse amarelo aqui na minha aplicação Demo Integration já denuncia que o problema é com ele, com o Demo Integration. E aqui apareceu um artefato novo que não está definido, que é essa rota que eu chamei de teste. Se eu clicar nela e olhar as diferenças, eu vou ver que no OpenShift existe esse YAML referente a essa rota. Só que no repositório Git, percebe que ele está em branco? Essa rota não existe no meu repositório. Então, por causa disso, o meu Git vai ficar avisando que está desincronizado. Se eu clicar aqui no botão e forçar ele sincronizar novamente,
ele vai ficar insistindo que está desincronizado. Por quê? Porque essa rota aqui, ela tá como um estranho para mim. Ou seja, ou eu defino essa rota no meu GitOps, ou eu preciso apagar ela aqui no meu repositório. Se eu forçar aqui o sincronismo dela, essa rota aqui não existe, ele vai apagar e aí sim o meu GitOps, o meu Argo vai dizer que está sincronizado. Se eu voltar no OpenShift, a rota não existe mais. Então agora ele garantiu que está sincronizado. Só que o ponto negativo aqui é que eu tive que ter uma atuação, teve um processo manual aqui. O Argo só simplesmente me avisou e eu tive que ir lá no elemento e forçar a sincronização dele para o meu repositório continuar. Isso é útil em alguns cenários, mas a gente vai ter cenários que a gente vai precisar que o Argo tome essa decisão. Por exemplo, se criou alguma coisa, eu quero que ele mesmo remova, que ele não deixe criar, por exemplo. Como é que eu resolvo isso? Eu vou entrar aqui nos detalhes da aplicação que nós criamos. Nós vamos até uma opção chamada Sync Policy. Lembra que no início, quando eu criei esse aplicativo, essa aplicação, tinha uma opção do Sync Policy que eu deixei como manual. Então, pelo fato de eu ter deixado ela como manual, então agora o Argo só me alerta quando tiver alguma coisa fora de sincronismo e aí eu preciso atuar em cima. Se eu não quiser fazer isso, se eu quiser que o Argo tome essa decisão, eu marco ele e eu ativo o AutoSync. E aí dentro do AutoSync eu tenho outras duas opções. O Prune, para permitir que ele delete recursos indesejáveis que foram criados no OpenShift, e o Self-Heal, que é para garantir que o que é que está definido vai ser escrito e não vai poder ser sobrescrito do OpenShift para dentro do GitOps. Então, eu fiz essa alteração agora. Vamos repetir esse teste de criar a rota. Eu vou criar a rota com o mesmo nome. Criei a rota. E o que aconteceu quando eu criei essa rota? Assim que eu criei a rota, percebe que quando o OpenShift foi me exibir a tela de detalhes, ele deu como not found essa rota. Por quê? Porque ele já deletou essa rota. Então, o fato de eu tentar criar uma rota aqui, quando eu estou com o prune e o AutoSync ativado, o Argo não vai deixar que entre sujeira no meu ambiente. É como se fosse uma proteção. Então, assim, eu estou garantindo em real time que o que está definido no Git é o que está em execução aqui no meu OpenShift. E se eu apagar alguma coisa que está definido no Git aqui? Eu apaguei a rota e você percebe que ele criou novamente a rota. Por quê? Porque eu marquei aquela opção do self-healed. Então, ele não vai deixar, ele mesmo vai atuar em cima do OpenShift caso ele perceba alguma anomalia, seja a inclusão de alguma coisa diretamente no OpenShift, ou seja, a exclusão dessa alguma coisa no OpenShift. Então, assim, a gente garante que o que está definido no Git, no repositório de GitOps, é exatamente o que está em execução. Algumas pessoas vão dizer até, vocês vão até achar essa definição em alguns lugares, que a estratégia de GitOps, que o Argo CD, ele é uma forma de fazer um backup da namespace. É um pseudo backup da namespace. Porque eu tenho todos os elementos que eu preciso da minha namespace versionados no repositório Git. Então, em caso de necessidade, por exemplo, se eu deletasse uma namespace, eu poderia reconstruir ela exatamente no mesmo estado que ela estava antes. Vamos fazer um outro teste agora. Vamos voltar no nosso repositório de GitOps e vamos
criar um elemento novo. Vamos criar um recurso novo. Vou entrar aqui na pasta de templates e vou criar uma nova rota. Vou pegar uma rota existente aqui. Vamos usar ela de referência. Vamos criar uma rota com outro nome. Vamos chamar ela de API 2. Vamos referenciar ela na porta. Vamos pegar uma porta aqui. 8443. Vamos chamar esse arquivo de Alt2. Vamos voltar no nosso Argo. Eu tenho aqui já uma caixinha nova que é o API 2. Será que ele refletiu aqui no OpenShift? Eu tenho ele aqui no OpenShift, uma segunda rota criada. Ou seja, o recurso que eu precisei adicionar eu manipulei direto no Git. Então no Git eu posso estar trabalhando com algum tipo de workflow, posso usar várias estratégias para garantir um fluxo mínimo para as informações chegarem até o OpenShift. Então, eu posso, por exemplo, através de um Git Flow, criar um fluxo de aprovação, por exemplo, para garantir que só vai, por exemplo, estar na branch master quando passou, por exemplo, por uma segunda branch, por exemplo, uma de homologação, ou quando teve uma aprovação manual de alguém. Então, assim, eu tenho vários recursos para definir um workflow no Git, mas qual que é o ponto? A partir do momento que algum recurso novo é incluído ou alterado no meu repositório Git, eu tenho a certeza que ele vai ser aplicado aqui no OpenShift. E como um último teste, vamos voltar lá no nosso repositório de GitOps. E vamos deletar essa rota que nós acabamos de criar. A rota não está mais aqui. Vou voltar aqui no Git. Ele não atualizou ainda. Quando ele não atualiza, eu posso ter a opção de dar um refresh, forçar. Então vocês perceberam que a rota que estava aqui, ele já mostrou que estava fora de sincronia com o repositório e já excluiu, já removeu ela aqui do dashboard do Argo. Se eu vier aqui então, no meu OpenShift, a rota também não existe. Então, essa é a nossa estratégia de GitOps, né? Garantir que todos os recursos, toda a infra necessária para a minha imagem está em execução, eu versiono ela num Git e deixo aqui uma ferramenta, no nosso caso aqui, o OpenShift GitOps, que é o Argo, que ele faça a gerência disso e garanta que o conteúdo que está em execução é o que foi definido por alguém lá no repositório Git. Para finalizar, nós não podemos deixar passar uma questão de segurança. Dentro da estratégia de GitOps, nós estamos salvando todas as nossas informações dentro de um repositório. Então, qualquer pessoa que tiver acesso ao nosso repositório,
ele vai ter acesso a todas as informações, inclusive as senhas, caso nós tenhamos versionado nossas secrets. Uma secret no OpenShift, ela tem um encode em base 64, mas isso é uma informação muito fraca, né? Se nós formos perceber, porque qualquer site, ou mesmo através de uma console do Linux, a gente consegue estar decodificando esse valor. Por exemplo, se eu acessar esse base 64 decoder e eu pegar essa informação, o meu user, tá na minha secret, eu sei que o meu usuário chama demo. Então, para a gente evitar isso, para a gente proteger as nossas secrets, existe uma série de técnicas que a gente pode estar utilizando dentro de uma estratégia de GitOps e outros frameworks também, ferramentas que vão estar atuando junto com o próprio OpenShift ou diretamente com o Argo CD, que vão estar permitindo um nível de criptografia mais forte ou armazenando algumas informações sensíveis em cofre. Então, existe forma de proteger isso, né? Não é porque ele está no Git que ele vai estar totalmente aberto. Nós podemos mitigar esse problema de N maneiras. Não é intuito nesse vídeo tratar esse assunto, ele é um assunto que pode ficar bem extenso, porque podemos demonstrar várias ferramentas e técnicas, então eu vou deixar isso para um segundo vídeo exclusivo sobre como proteger secrets, né? Mas é muito bom que a gente saiba que existem esses recursos, né? E que é uma prática já muito conhecida como proteger secrets dentro de uma estratégia de GitOps. A gente só tem que tomar cuidado de não deixar essa informação aberta e escolher uma estratégia que melhor se adapte à nossa necessidade.